Boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais um estudo dos livros de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão. Vamos comentar sobre o quinto livro, que se chama Painéis da Obsessão. Somos um grupo de estudantes da doutrina espírita e do Evangelho. Estamos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Queremos agradecer inicialmente a participação de todos que estão aqui conosco, ao vivo, e também aqueles que vão assistir depois pelo YouTube do canal Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos a gravação toda terça-feira, após as 21 horas. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração inicial, pedindo que a paz de Jesus esteja conosco. Vamos elevar nosso pensamento na direção do Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo e pedimos o seu auxílio. Que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa e que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros. Que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, a sua proteção para a realização do nosso estudo. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, hoje vamos fazer dois capítulos, capítulo 20 e o capítulo 21, continuando aqui o nosso estudo. Então, o capítulo 20, ele está logo depois daquela reunião que a gente assistiu da última vez, né? No último capítulo terminou com uma reunião onde o Maurício estava presente, com muitas pessoas lá participando, e depois dessa reunião, o Miranda vai falar que ele se acercou da irmã Angélica e declarou: graças a Deus, graças ao Senhor, foi conseguido um resultado feliz em relação às dificuldades e obstáculos obsessivos que envolviam a atual jornada do nosso recém-converso. Naturalmente que agora serão mais fáceis as futuras conquistas e tudo há de transcorrer em clima de melhores possibilidades. Deixa eu desligar que estou tentando tirar. Vai ficar o barulho. Tentando tirar aqui o barulho da. Que fica toda hora da mensagem, mas eu não consegui, não tirei antes, agora vai ficar com esse barulhinho. Bem, aí ele falou que ele estava achando que agora ia ficar mais fácil, né? O transcorrer de tudo. Aí a irmã Angélica, ouvindo ele com simpatia, contudo, em face da sua longa experiência em relação aos complexos problemas do comportamento humano e dos grilhões das obsessões, ela elucidou. De fato, o passo que foi dado é muito significativo no processo liberativo do nosso amigo. No entanto, não desconhecemos que surgirão graves desafios, em embates vigorosos e contínuos deverão ser travados ainda, a fim de que, pouco a pouco, ele se desenovele do cipoal em que se enrascou através dos tempos. A obsessão é resultado de um demorado convívio psíquico entre os dois espíritos afins, seja pelo amor, que desatrela as paixões interiores, ou através do ódio, que galvaniza os litigantes, emanando-os um ao outro com vigor. Imantando os dois, né? Quando só, aí ela continua explicando, quando são tomadas as primeiras providências para a terapia desalienante, surgem os efeitos mais imediatos, como decorrência dessa atitude. Primeiro, a revolta do inimigo, que muda a técnica da agressão, reformulando sua programática perseguidora, mas atacando a presa com o objetivo de desanimá-la. Ou o obsessor ensaia uma falsa concessão de liberdade, isso é, afrouxa o cerco antes pertinaz, permanecendo, porém, em vigília, aguardando a oportunidade para desferir o assalto fatal, no qual triunfem os seus planos infelizes. Na primeira hipótese, que é esse que ele muda a técnica de agressão, a vítima, porque se sente piorar, raciocina erradamente que a medicação está sendo mais prejudicial que a enfermidade. E, inspirada pela entidade, planeja abandonar o procedimento novo, que seria um tratamento espiritual, né? Que aí ela vê, eu estou indo lá no centro, não tá adiantando nada, e aí vai planejando abandonar o procedimento. E às vezes ela realiza isso
permitindo que aquela entidade, a astuta, né, ela vai e libera ele momentaneamente dessas sensações constritoras para depois o surpreender, porque ele vai estar mais tarde, vai estar mais fraco, com suas reservas de força sendo menores e os recursos de equilíbrio se façam um pouco viáveis. Então é mais fácil de pegar também a pessoa. E no segundo caso, que ela dá uma tréguazinha e espera a oportunidade, a pessoa, né, o obsidiado, sentindo-se menos opresso, se crê desobrigado dos novos compromissos e volta às atitudes vulgares de antes, tombando posteriormente na trama hábil do seu vigilante carcereiro espiritual. Então a pessoa pensa que melhorou, aí eles dão um tempinho, a pessoa vai lá, para de fazer, né, volta àquela vida, aquelas atitudes vulgares e começa a agir de modo invigilante. E aí, lógico que aí eles atacam novamente. Então sempre é conveniente lembrar. Recordar que todo obsidiado de hoje é o algoz de ontem, que passou sem a conveniente correção moral, agora tombando na maldade que ele próprio cultivou. Como é compreensível, o vício mental decorrente da convivência com o hóspede, que é o obsediado, né? Não, o hóspede é o obsessor, o hospedeiro que é o obsediado. Então, o vício mental decorrente da convivência com o hóspede, que é o obsessor, gera ideoplastias perniciosas, de quem se alimenta psicamente o hospedeiro, que é o obsidiado. Mesmo quando afastado do fator obsessivo, permanecem por longo tempo os hábitos negativos, engendrando imagens prejudiciais que constituem a psicosfera doentia no qual se movimenta o paciente. Que a pessoa fica nesse vício mental, acaba tendo esse condicionamento, esses vícios, esses hábitos, né? E continua, mesmo quando afasta um obsessor, a pessoa ainda continua com aqueles pensamentos e é constituindo aquela psicosfera doentia. Ele continua vivendo dentro dessa vibração, né? Então, um dos mais severos esforços que os enfermos psíquicos por obsessão devem movimentar é o da reeducação mental. Trocar o modo de pensar, adaptando-se às ideias otimistas, aos pensamentos sadios, às construções edificantes. Mais uma vez, a irmã Angélica vai tocar nesse assunto. Neste caso, tornam-se imperiosas as leituras iluminativas, a oração inspiradora, o trabalho renovador, até que se criem hábitos de bom procedimento. Estão fazendo todas essas estratégias que a pessoa começa a criar hábito, né, de bom pensamento, de bom procedimento, propiciadores de paisagem mental abençoada pelo reconforto e pelo equilíbrio. E aí começa a ter, né, mais estímulos, mais pensamentos na direção de fazer o bem, a pessoa fica mais com reconforto e equilíbrio. Graças a tais fatores, nem sempre a cura da obsessão ocorre quando são afastados pobres perseguidores. Aqui ela coloca até que eles são pobres perseguidores. Mas somente quando seus companheiros de luta instalam no mundo íntimo as bases do legítimo amor e do trabalho fraternal em favor do próximo, tanto quanto de si mesmos, através do reto cumprimento dos deveres. Mas por que os homens esperem sempre por milagres nos seus empreendimentos? Quando lhes são impostos o esforço e a dedicação através do tempo, quase sempre desertam do compromisso ou relaxam-no, dizendo-se desencantados com os outros, de quem exigem uma conduta superior que a si próprios não se permitem. Então, a gente está sempre reclamando dos outros, né? A pessoa começa a julgar o outro e a pessoa mesmo não percebe que ela que está equivocada. Se justificam, né? Justificam-se sem justificarem os outros. Escusam-se, mas tornam juízes rigorosos daqueles com os quais convivem ou a quem recorrem buscando ajuda. Por isso, a saúde mental, que decorre da liberação das alienações obsessivas, se faz difícil, porque ela depende, sobretudo, do enfermo, no máximo do seu esforço, e não exclusivamente do seu perturbador. Então, não adianta afastar o obsessor, que senão a pessoa não se esforçar ao máximo, ela não trocar o pensamento, ela vai continuar tendo aqueles mesmos sensações que estava. E o obsessor, depois, se ele sai um pouquinho, ele volta, né? Consideremos ainda que a libertação de uma conjuntura deste tipo não imuniza ninguém em relação ao futuro.
Desde que não se erradiquem os fatores propiciadores do desequilíbrio psíquico, a pessoa sintonizará, por fenômeno natural, com outros espíritos, com os quais se afinará, por identidade de propósitos, de sentimentos, de ideais. Então, aqui dá uma observação interessante, que a gente pensa, bom, afastou aquele nosso adversário antigo da outra existência. Então, afastou ele, não tem problema, agora eu estou livre, não preciso mais, né? Preciso mais fazer leitura, e nem ficar seguindo, nem ir para fazer tratamento espiritual, mas a pessoa tiver com o desequilíbrio psíquico, ou seja, com aqueles pensamentos não equilibrados, né, não muito dentro das leis de Deus, a pessoa vai se afinar com outros espíritos, mesma identidade de propósito, sentimento, ideais, então vai atrair para si outros irmãos desequilibrados para continuar aí um outro tipo de relação, de outro tipo de obsessão. Aquela era para o ódio, agora vem uns para afinidade, para poder continuar juntos ali nos mesmos vícios, né? Vícios mentais também. Então a mentora olhou para o grupo, aquele pessoal que participou da reunião, que estavam se despedindo, lembra? Na última reunião, no último estudo, a gente estava vendo que eles estavam se despedindo, aí ela falou para eles ministrarem um passe em todo mundo, e aí ficaram ali, terminou assim, agora tá olhando o pessoal, se despedindo ali, estavam se dispersando entre sorrisos, e comentou: somos otimistas diante desta gleba humana que deverá ser cultivada com o arado do amor pelas mãos da caridade. Por esse momento, tudo são planos felizes que se delineiam nas suas construções mentais. E isso é-lhes favorável, porque, persistindo nos pensamentos edificantes, irão produzindo energia positiva que destrói os cascões mentais em que se envolvem, rompendo a carapaça de sombra que os asfixia, possibilitando-se aptidões para o trabalho abençoado, gerador de um clima emocional que, se for mantido, favorecê-los-á com a paz real. Então ela chama aqui de cascões mentais, aquelas pessoas que estão ali com aqueles pensamentos ainda formados, que agora eles vão começar com a energia positiva e com todas, né, as reuniões, estudando o Espiritismo, a doutrina espírita, baseado também no Evangelho de Jesus, e aí vai dissolvendo isso aí, rompe a carapaça de sombra, possibilita essas aptidões para o trabalho. Então vão começando a se mobilizar na caridade, né? E isso vai favorecer para que eles cheguem à paz real, porque vai gerar um clima emocional bem melhor. Liberados dos inimigos que ora os afligem, à medida que crescerem no bem, defrontarão outros problemas para resolver, que chegarão sucessivamente até o momento da liberdade plena. Então a gente sabe que nós todos aqui estamos aí, né, sempre nessas tarefas, né, nos esforçando, só que sempre vai aparecendo outros problemas que ele tem que resolver até chegar um dia que nós vamos ter o momento da nossa liberdade plena, já vencendo aqui essas nossas mais inclinações, nossas paixões e tendo uma energia, mantendo a nossa vibração sempre no tom maior, a gente consegue chegar lá nesse momento de estar sempre em sintonia, né? E ela continua: a terra é mãe generosa, e a existência carnal constitui ensejo reparador, salvadas raras exceções, quando o espírito se encontra em ministério missionário e propulsionador do progresso da humanidade. Então a maioria é ensejo reparador, mas algumas exceções é o ministério missionário, são aqueles que vêm para missões, né? Já para dar um impulso no progresso da humanidade. Mesmo assim, nesses casos, eles passam pela dor, pela soledade, e os testemunhos de muitos tipos não lhes ficam à margem. Jesus ensinou-nos que o crescimento para Deus somente se dá através da lapidação íntima, através do labor da fraternidade verdadeira entre as criaturas do caminho da nossa evolução. E aí a irmã silenciou, despediu-se, deixando Miranda imerso em reflexões mais demoradas. Ele vai dizer que descobriu naquele momento, olha só a observação dele, que interessante, né? Nós estamos no quinto livro e ele agora vai falar uma coisa que ele ainda estava acreditando. Ele falou: descobri nesse momento que ele acreditava ingenuamente que o simples afastamento do espírito perturbador favorecia a saúde física ou mental da pseudo-vítima, desconsiderando a sua urgente e significativa contribuição durante a longa convalescência, na qual recidivas lamentáveis e novos procedimentos desequilibrantes se instalam,
a prejuízo da pessoa que não se propôs a uma recuperação plena. Então, se a pessoa não estiver com a sua mudança, ela vai cair nessa recidiva que ele fala aqui, lamentável, e outros procedimentos desequilibrantes. Começava dessa forma para Maurício uma frente de batalha nova, cujas lutas se arrastariam por muito tempo a depender dele próprio. Então, gente, aqui acabou o capítulo 20, né? O resuminho dele era muito pequeno mesmo. Então, tem uma referência aqui que foi colocado um textinho que tem a ver com esses que fala aqui, que é do livro Coragem. O texto é de espírito diverso, mas esse número 30 aqui era de André Luiz, chama Você e Nós. E André Luiz vai falar. Espíritos eternos, estamos hoje no ponto exato da evolução para o qual nos preparamos. A mensagem é diretamente para que é você e nós. Então nós somos nós aqui mesmo, tá? Então estamos hoje no ponto exato da evolução para a qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas. Segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário, ou seja na esfera da aprovação retificadora. Achamo-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. Aqui eu quero fazer só uma observação, que até eu tirei para um estudo outro meu, que para ver a diferença, que você for no dicionário, merecimento e mérito, eles são sinônimos, né? Você vai olhar lá, eles são sinônimos. Só que, para aqui, no Espiritismo, a gente entende duas coisas diferentes. Merecimento, ele se refere à obtenção de algo devido a uma causa anterior, como fruto que tipo uma lei de causa e efeito, como fruto do que você semeou. Então aqui ele fala que nós estamos com os melhores familiares, companheiros, que a lei do merecimento nos atribuiu, de acordo com o que a gente já fez, né? Que a gente já plantou na lei de causa e efeito, temos o merecimento dessa existência dessa maneira. Qual a diferença de mérito? Nós vamos ver lá na frente, vai usar a palavra mérito. O mérito, ele é o resultado de um esforço próprio, de uma ação positiva ou de um comportamento exemplar, que gera uma recompensa, um reconhecimento. Então, o mérito ele é uma manifestação da lei de progresso. A gente vai com esforço, uma ação positiva, e ele contribui para o nosso avanço espiritual. Então, o que a gente tem que sempre buscar é o mérito, né? Nós vamos passar para a lei de merecimento? Sim, claro, mas a gente tem que aqui buscar sempre o nosso mérito, porque nós estamos nos esforçando com uma ação positiva para gerar um reconhecimento do nosso trabalho. No caso, é uma semeadura? É, mas é diferente, porque aqui a gente está se esforçando para fazer algo sempre para o bem, e estamos na lei do progresso, e aqui a lei do merecimento cai na lei de causa e efeito, que não acaba deixando de ter uma sua influência na lei do progresso também, lógico. Bom, à vista disso, e André Luiz continua falando: permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Aquela história que a gente fala, eu estou com a consciência tranquila, né? A consciência limpa. Então, uma consciência íntegra é a base da nossa tranquilidade. Compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existência passadas. As afeições, problemas, certo? Que existem desses débitos que nos compete ressarcir. E que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são instrumentos que o Senhor nos empresta. E aí é o lado que a gente tem que estar sempre agradecendo as bênçãos que nós temos na vida. Nós temos várias facilidades, né? Nós aqui, nesse grupo aqui, temos todos, né? Temos casa, temos comida, e aí estamos com a nossa saúde em dia, quando a gente toma conta dela. Então, tudo isso aí, ele coloca aqui, que isso já nos enriquece nessa estrada, são instrumentos que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura. E entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. Na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio, sem afetar aquilo que não somos, em matéria de elevação, quanto reconhecendo a necessidade de aperfeiçoar-nos sempre. Se errarmos, estejamos decididos a corrigi-la, agindo com sinceridade e trabalhando fielmente para isso. Você e nós, André Luiz falando, estejamos convencidos, diante da providência divina, que possuímos infinitas possibilidades de reajuste, de aprimoramento, ação
ou ascensão e que depende tão somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Então, essa mensagem, ó, linda, né? Uma linda mensagem de André Luiz aí para a gente refletir. E agora dá um intervalinho para ver como é que tá, o que que vocês acharam desse capítulo, capítulo 20 já passou, foi bem rápido, mas tem as coisas interessantes. Então, comenta aí, gente. O que que vocês Nossa, acharam? Tá, Sandra. eu fico até admirada de ver, né, que assim, há alguns dias atrás, né, outros estudos, eu me peguei torcendo, né, para uma coisa que tinha a ver com o plano físico, né? E agora, o Miranda também, no plano espiritual, ele estava com essa maneira de pensar, porque assim, é um bloco, né? Muito difícil a gente raciocinar do outro lado, uma situação que a gente não lembra, né? Que já viveu, que é comum e tudo isso, né? Então, assim, voltar a mente para pensar nos interesses e recursos dos encarnados é uma coisa, né, frequente, né? Então, ele achou é, que ele tirando, né, afastando aquele obsessor, tudo pronto, né? Dali para frente, né, sorrisos, glórias e trabalho no bem, tudo certo. Mas não, fica aquela falta, né? Porque os companheiros, né, de vida, até o ódio junta as pessoas, né? E ficar sozinho é muito ruim, né? Ficar sozinho consigo mesmo, né? E se suportar e se conhecer não é fácil, né? Então, assim, eu entendo a questão dele ter, né, se equivocado e, né, concordo completamente, como não podia deixar de ser com a mentora, porque, né, é isso mesmo, né? Infelizmente, a gente volta, né, a se portar de uma maneira, né, que não vai trazer grande crescimento para a gente, né? Então é isso. Ela já chamou, ela chama atenção para isso, que ela já, a gente já viu esse discurso aí, né? Vai sempre falando, depende do encarnado, depende do obsediado, direto. Só que assim, ele já começou assim, ele viu tudo ali, indo tão bem, o pessoal estudando, né? Fazendo lá a reunião, e ele ficou feliz, falou, poxa, naturalmente agora vai ser mais fácil as futuras conquistas, né? Tudo que vai transcorrer melhor possibilidade, lógico, não deixa de ser. É melhor do que estava antes, né? Ele fala, agora conseguimos um resultado feliz com o que está envolvendo o recém-converso. Isso aí é ela, com a experiência de muitos e muitos anos, ela fala, bom, né, tipo, não é bem assim, né? Vão surgir, por quê? Porque vão surgir provas, né, do caminho, outras situações que aí é a história que a gente vê até onde vai a nossa convicção. A gente vê isso entre nós aqui, entre os espíritas, muita gente na hora do sufoco, aquela hora ali a pessoa esquece Jesus, esquece o que aprendeu, esquece. A gente na hora das preocupações, às vezes até entra quase no desespero, em momentos que é aquele negócio de remeter na nossa situação milenar mesmo, né? Aquela reação. Mas ela aqui fala, tipo, ele está ali agora bem amparado, tá. Ele vai estar sempre com o mentor falando no ouvido, tudo vai, mas daí é o momento que tiver no desespero, não faz uma coisa errada? Faz. Ou toma uma decisão, né? Ele vai vir, toma uma decisão que não é correta e vai seguindo o caminho que não era para seguir. Eu tô vendo aqui que no caso do Maurício, ele foi indo bem, né? Foi muito bom, porque a gente estava naquela situação, foi, pegou a Bíblia, começou a ler, se interessou, ele ficou aberto. Ele está demonstrando que ele está bem aberto para ficar, a gente chama de dócil aos conselhos, né? Dócil aos conselhos do seu mentor, da mentora. Aí. Então, ele está seguindo um bom caminho. Mas aí a Carla falou aqui, ó, vão aparecer novos, vão aparecer, ela chama de aqui, graves desafios.
e embates vigorosos e contínuos deverão ser travados ainda. Embates até ele com ele mesmo. Não é só uma situação que vai acontecer que vem de fora, não. Ele com ele mesmo, às vezes ele duvidar, eu sei, é isso mesmo que eu tenho que fazer, né? Que ele volta aqueles pensamentos antigos, né? Que ele está trazendo ali uma carga grande. Né? Os três, né? O ele, o Argos e a Áurea, né? Vieram já com uma carga grande. Então aqui para essa encarnação foi feita para acertar a situação. O Ágora está lá sofrendo com a situação de saúde dele, que o dele o caso era bem, né? Ele que matava, ele matou o obsessor que está lá, o Felipe, né? E assim, ele vai mostrar, vai aparecer alguma coisa agora. Ele do Argos era uma situação, aí era uma expiação. E ele deve ter tido, ele mesmo ter tido a necessidade para ter uma consciência tranquila. E aí eu expliquei muito para quem assistiu lá ao estudo sobre expiações terrestres, que eu passei aqui no grupo. Quem não assistiu depois vale a pena assistir. Ali tem vários casos de expiação. E tem alguns que mostram isso. A pessoa fez a maldade. E aí a pessoa vai para o plano espiritual e fica com aquela consciência pesada. A única coisa que passa na situação, ela quase que pede, né? Na verdade, fala, mas vai ter que morrer. Por exemplo, um lá matou uma menina na fogueira, queimou a menina na fogueira, o senhor Letil. E aí ele vem e passa por uma situação de uma caldeira fervente cair em cima dele, ele fica todo queimado, dura 12 horas vivo ainda, mas ele ficou aceitando, porque ele lá no plano espiritual ele já tinha. Aí não dá para dizer se foi ele que pediu dessa maneira, mas dá para a gente entender que sempre é assim. Quando acontece esse caso de você passar por aquela situação traumática ali, é porque você sentiu necessidade. Você tem, a sua consciência fica, pode ficar mais tranquila, você passando por aquilo que você fez com o outro, né? Parece que é um masoquismo. Não, mas tem gente que é. Agora, por exemplo, não vai mais esquecer. Depois dessa, ele não queima mais ninguém na fogueira. Então é o caso aqui do Argos, que deve ter quando ele enfiava o florete, matava, e sempre, né, foi no peito e matou o outro também, ele, que aconteceu? Outra vez, novamente, o Felipe, duas vezes, que eu lembro, ele matou duas vezes, mesmo espírito, ele vai e faz ele desencarnar, e aí ele vai agora nessa, ele tá com a tuberculose, né, que inclusive ele ganhou um acréscimo de misericórdia só de 5 anos, ele é novinho, tá? Ele não vai durar muito tempo, já era uma programação dele, mas o que é que está acontecendo? Ele está ali com a suspensão. Já o Maurício não, o Maurício veio, já estava ali, que o Maurício era o que fazia, né? Era o companheiro dele, e ele veio, mas aí saiu por outro caminho, agora está voltando. Então, o que ela fala é isso. Presta atenção, porque pode acontecer, o obsessor dá um tempinho, depois ele volta. Tinha até no capítulo lá uma colocação de Jesus, quando fala lá de um espírito vai embora e volta com depois outros sete, que eu até tirei para poder a gente ir mais rápido aqui no resumo, mas vale a pena depois quem lê o capítulo. Então, assim, a gente não pode falar que ó, agora acabou, tá tudo tranquilo, e as pessoas que pensam que é uma reunião de desobsessão é só aquilo ali, as pessoas estão totalmente enganadas. Existem situações que são várias reuniões, muitas reuniões para conseguir convencer o espírito a ele mudar, e aí a pessoa ainda fica com esses, como falou ali, com esses desequilíbrios psíquicos, que aos pouquinhos ela vai se acertando. Tem que se esforçar, né? Tem mais alguma dúvida nesse capítulo? Que foi basicamente isso, né? Achei interessante a expressão cascões mentais, que eu não, né, só vi nesse livro aqui, que a irmã Angélica coloca, né? Que a energia positiva vai destruir os cascões mentais que envolve a pessoa, né? Rompendo a carapaça de sombra. Então, assim, ficou assim interessante, porque de forma como quase não é uma casquinha, né? Um cascão mesmo, que você fica ali, você bloqueia o a inspiração que o seu mentor está fazendo, né? Você bloqueia, você não quer, não escuta nada. E forma mesmo uma situação que você fica, não enxerga, não escuta. Isso, obsessão, fascinação, é exatamente isso. Caso é assim mesmo, isso aí é experiência de pessoas conhecidas que você vê que a pessoa ela não percebe que ela está passando aquele processo e não adianta você falar ou outra pessoa e o outro uma reunião mediúnica e for falar que a pessoa não escuta, ela escuta outra coisa. Então, essas coisas, esses fatos são relatos assim, realmente assim, que acontece sempre, né? E aí, pronto, ele termina aqui dizendo que vai, dessa forma, o Maurício vai enfrentar uma batalha nova, cujas lutas se arrastariam por muito tempo, isso Miranda fechando aqui o capítulo, a depender dele próprio.
Se vocês não quiserem falar mais nada, a gente continua no próximo capítulo, que depois a gente comenta mais. Tem mais coisas também interessantes. Deixa eu botar esse aqui, o restinho, depois a gente comenta tudo junto. Agora o capítulo 21, providências para o êxito. Então agora vamos já começar a falar, sai do Maurício e volta lá para o Argos. À medida que o tempo transcorria, as possibilidades de recuperação para Argos se tornavam melhores. Cessados os efeitos traumatizantes da cirurgia, o organismo se adaptava à nova conjuntura e, principalmente, como decorrência da moratória que lhe fora concedida através do reforço de energias, do psicossoma fluía a vitalidade mantenedora do equilíbrio celular, fomentando a sua perfeita estabilidade e renovação. Então, se vocês lembram que ele estava recebendo esse reforço, só que aí ele tinha recebido muita força ali, daí tá falando que ainda está fluindo do psicossoma dele. Essa vitalidade que está mantendo o equilíbrio das células orgânicas, físicas, né? E aí, com esse reforço de energia, está continuando, está mantendo, renovando e está com a estabilidade. E dessa forma, os resultados que ele está tendo, depois da cirurgia, estão se tornando acelerados. O médico estava até impressionado, né? Porque eles estavam. Para isso, contribuiu o quê? A mudança de atitude mental do Argos. Também mudou. De repente, ele estava sempre. Né, teve aquela reunião, encontrou com a irmã Angélica, conversaram com ele, então ele mudou a atitude sem entender porque, na verdade, eles não ficam lembrando dessas reuniões no plano espiritual, mas ele veio já com a mudança, né? Estava sentindo melhor e tinha assistência fluidoterápica do Bernardo, que era aquele que estava sempre ministrando o passe, né? E isso os dois juntos, o passe, aquela dose que ele ganhou lá de força naquela cirurgia no plano espiritual, né? Lembra que ele teve cirurgia aqui no hospital e depois foi e teve aquela transfusão de sangue lá com outro amigo dele, né? Eu esqueci até o nome dele. E eles vai e teve e tá recebendo isso, foi uma dose bem grande, e agora ele continua recebendo o passe do Bernardo. E a atitude mental dele está mantendo. E aí vai comentar. Se a Miranda está contando, né? A insistente perseguição de Felipe, que era o obsessor, fizera-se amainada. Seja pelo superior amparo que lhe envolvia a vítima em face da interferência direta da irmã Angélica. Então, estava amainada porque a irmã Angélica estava ali o tempo todo, né? E o Bernardo também, lógico, né? Estavam ali tomando conta dele. E também fosse porque as matrizes de fixação dos plugs do Argos, que estava ali ligando a tomadinha com o Felipe, essas matrizes, pelo quais eles se mantavam os vínculos obsessivos, estivessem modificadas na sua estrutura. Por quê? Porque o Argos agora estava pensando diferente. Então, esse plug agora já estava diferente, já não estava mais dando para encaixar muito fácil, né? Estivessem modificadas na estrutura, impedindo o prosseguimento temporário, e aí aqui a gente lembra que é temporário, porque também ele se afasta, mas depois pode voltar da vingança, então impede esse prosseguimento do desforço, que se arrastava desde os recuados anos em que as lutas se transferiram da Terra para o mundo espiritual, porque eles brigavam aqui na Terra, brigavam no plano espiritual, brigavam aqui, e aí tá nessa história esses séculos todos. A vítima, que aqui, no caso, é o Felipe, que ele fala, a vítima, reiteradas vezes vilipendiada pelo atual padecente, que é o Argos, que matou ele, matou o Felipe, pelo menos que eu lembro, duas vezes. Adestrara-se, o Felipe se adestrou em métodos de cobrança. A gente sabe, é a mesma história que a gente já escutou. Ele já aí foi lá, aprendeu com aqueles justiceiros da erreticidade inferior, como se fazia vingança, como é que você pode pegar o espírito, e todas essas são técnicas que eles aprendem e fazendo-se acompanhar de infelizes comparsas que lhe prestavam atendimento. Então, ele, com mais alguns que também gostam disso, são espíritos desequilibrados, gente totalmente fora do dementados, desequilibrados, que ficam ali. Parece até aqueles filmes que a gente vê que tem o vilão e aqueles bobões junto com o vilão. Eu imagino essa maneira exatamente, vendo os desenhos, os filmes que mostram aquele vilão mais, o inteligente, fazendo acompanhado daqueles outros bobos que querem fazer tudo junto com ele, fazer a maldade. É exatamente isso aqui. E, além disso,
ele se submetia a outras mentes mais impiedosas, ou seja, tinha um vilão mais forte, que são aqueles chefes que nós já vimos no primeiro livro, no Bastidores da Obsessão, quando o Dr. Tell conta que ele era um do grupo dos que ele tinha um grupo, eram dez espíritos lá, chefões de justiceiro, e eles tinham, eles obedeciam a outros 12. Tipo, o governador, o presidente, os ministros, os governadores, por aí vai. Tudo isso dos nossos irmãos das regiões infelizes da erraticidade inferior, dessas cidades da justiça, esse tipo de cidade que a gente já viu alguns exemplos aqui. E André Luiz também fala de outros exemplos nos livros dele, mas o Miranda nos traz vários exemplos, nós já estudamos alguns. Então ele, o Felipe, obedecendo esse pessoal, por quê? Porque eles também já tinham ensinado. Também é uma história que o Dr. Tel foi, ensinou para. Mostra ali algumas pessoas indo aprender com ele, né? Como é que fazia a vingança. Ele ensinava e a pessoa ia para se vingar. Então, a mesma coisa aqui o Felipe está com seus comparsas fazendo o que ele pode fazer para cobrar do Argos. As sucessivas terapias fluídicas, reativando o tom vibratório do cirurgiado, envolviam-no numa redoma de energias de teor diverso do habitual, impeditivas à interferência dos inimigos são Deus. Então, completamente enlouquecidos. E isso, nesse momento, ele está nessa redoma que, lembrando o capítulo anterior que a gente teve, ele fala que isso vai acabar, que depois ele vai ter que se manter por ele mesmo. Então, ele ainda está com essa, né? Além do espaço, ele tem essa redomazinha de energia. Então, prestando atenção, como o Argos vai continuar mantendo isso. Aí fala, né, que conhecendo os métodos de que se utilizava os benfeitores espirituais junto ao pupilo em refazimento, que é o Argos, o clã perturbador reconheceu a necessidade da trégua, a mesma trégua que contou ali no capítulo anterior, permitindo-se o tempo que se encarregaria de devolver ele paciente. Ou seja, ele sabia que depois ele ia dar uma afrouxada, que ele ia pensar, agora eu posso voltar a fazer o que queria. E eles esperavam, que assim esperavam os odientos algozes. Esperava acontecer isso, deixa dar um tempo, vamos esperar agora, vamos dar uma trégua. Daqui a pouco ele começa a fazer tudo errado de novo. Bom, o doutor Vasconcelos, que é um médico encarnado que operou ele, né? Que ignorava essas circunstâncias preponderantes na recuperação de água, não tinha a mínima noção de tudo que foi feito no plano espiritual, ele não ocultava o júbilo ante as disposições do seu cliente, cada dia melhor. É verdade que ele não contava com o restabelecimento físico do jovem. Lembra que no início do livro o médico estava achando que ele não ia escapar nem da cirurgia, né? E ele exultava com essas auspiciosas respostas orgânicas. Comentava emocionado a respeito das surpresas boas que deparava. Naquele quadro de caráter alarmante, que é o que ele achou desde o início, tanto quando identificava em outros, já ganhos, brutais modificações que terminavam por fazê-lo perder os doentes. Então, o que está falando aqui? Ele tinha alguns doentes que estavam no mesmo caso que o Água, só que acontecia a cirurgia e pronto. Ninguém, não escapavam, porque não estavam tendo aquela, né? Não receberam seu acréscimo de misericórdia, não tiveram uma moratória. E aí ele vê que identificava que nos outros ele não conseguia, mas que o Argos estava indo muito bem, né? Sem dúvida que o desconhecimento da vida espiritual, causal, suas leis e ações respondem pelas perplexidades que tomam não pequeno número de pessoas honestas, que trabalham pelo progresso da humanidade, permanecendo como incógnitas insolúveis, que vão sendo aceitas sob a denominação genérica de acasos ou milagres, né? Que tem muita gente que fala, ah, foi um milagre, e não sabe que o lado de lá está atuando e a pessoa também está tendo seu acréscimo aí junto com o seu mérito, e aí o médico também, que ele fala que são pessoas honestas, trabalham pelo progresso da humanidade, mas não conhece a vida espiritual, não acredita, né? Ou não é ligado com a parte espiritual, e aí fica achando que foi um acaso ou foi um milagre. O médico, abnegado, visitava o moço em recuperação, com carinho e otimismo, acenando-lhe com a breve possibilidade de alta hospitalar. Áurea, a seu turno, não cabia em si de contentamento. Soubera granjear simpatias e respeito naquele longo período de provações redentoras. Antecipava pela imaginação, incendiada de esperanças, os dias futuros e desenhava planos de felicidade por vindoura. Agora vai começar a falar da Áurea. O ideal religioso que a abrasava
não lhe dava, porém, a dimensão do que deveria fazer, como fruto de toda aquela batalha que se apresentava como vitória, mas que ainda não significava toda a guerra que enfrentaria em novas lutas isoladas até o real momento da libertação. Então, aqui fala libertação no sentido da Áurea conseguir é, é, cumprir com que ela, né, caso ela veio com uma programação, vai falar aqui, ela cumprir com isso, o momento da libertação, quando ela cumpre com todo combinado, consegue passar nessa existência, com resignação, como ela está com fé, né, com a certeza que está amparada e tudo. Então ele continuou falando, jovem com alguma experiência, não o essencial, para argamassar os propósitos de renúncia e sublimação, que prometera viver antes da reencarnação, muito lhe faltava aprender e experimentar. Então ela prometeu antes de encarnar que ia aceitar com renúncia e sublimação. Aí ele está falando que ela tem uma experiência, mas não toda, né? No caso, que ela possa aguentar isso aí. No seu processo de renascimento, fora realizado um trabalho de alta categoria, desde o estudo do seu passado como da programação futura. Tão expressiva era, considerada a existência atual, de importância crucial para a sua vida de espírito eterno. Então, essa existência é que vai dar, ajudar, no caso, os três, né? É isso aí, Argos, Áurea e Maurício, que eles têm essa aí, que está dando a entender, a gente lembra que eles são da época de Francisco de Assis, eles estavam numa situação que eles poderiam ter continuado e acabaram caindo, né? Foram tropeçando, tropeçando e agora estão nessa aqui, estão ali com a irmã Angélica apadrinhando eles todos, mas esperando muito deles, porque eles prometeram, não, dessa vez vai, nós vamos, não vamos errar, e ela tá aí, a veneranda irmã Angélica avalizara pessoalmente o seu retorno, como também o Argo já falou, e o Maurício também dá a entender, então os três, como, né, são os seus afilhados, investindo seus títulos de enobrecimento e intercedendo junto aos programadores especiais de reencarnações, que são espíritos especializados para fazer a programação das reencarnações. A gente vai até dar uma relembrada aqui com um desenhozinho. Por que ela? Porque acolhera os propósitos de crescimento da afilhada espiritual. Então ela fez isso aí, investiu, olha, eu dou, eu vou ajudar, entendeu? Eu vou aqui, tô vigiando, coisa e tal. Que a afilhada, no caso, se comprometeu a trabalhar e trabalhar, transformando-se em mãe da carne alheia e irmã dos filhos do Calvário, mediante cujo ofertório de amor transformaria o ontem em esperança de amanhã ditoso. Então ela prometeu, examinados os seus compromissos e diante dos recursos que se lhe ofereciam, organizou-se um reencontro com Argos como parte essencial da sua e da elevação dele, na busca do refazimento moral perante os códigos da vida. A empresa não seria fácil, tendo-se em consideração os gravames que pesavam na economia espiritual dos futuros consortes. Quando juntaram os dois, né, se encontraram, né, eles já estavam numa situação que já tinha um peso grande, ainda iam se casar, que deveriam abraçar nesses, nessa vida agora, abraçar no próximo sofredor, ou seja, cuidando do próximo sofredor, a própria família, embora anelando por aquela que se originasse da própria carne e que por motivos óbvios não conseguiriam gerar. Então, aqui o Miranda está falando que eles estavam até pensando, vamos ter filho, coisa e tal, né? Então é a ilusão que vão durar muito tempo o casamento, mas ele diz que eles, por motivos óbvios, então dá a entender que, né, pelo passado deles, eles não vão gerar, ou seja, não vão conseguir ter filhos. Áurea recebera cuidados especiais, preparação adequada para os compromissos de edificação do bem. Mapas da organização física foram traçados com detalhes cuidadosos, e recursos psíquicos receberam providências específicas, objetivando-se o exercício da mediunidade, bem como se lhe aplicaram banhos magnéticos para apagar lembranças que não deveriam participar dos primeiros períodos juvenis, evitando que reminiscências afetivas malogradas lhe perturbassem o comportamento.
no período em que se visse excruciada pelas dores, junto ao esposo, limitado pela enfermidade. Então fizeram, deram uns banhos magnéticos, ela veio preparada para a mediunidade, a gente sabe que isso já vem com o espírito, né? Isso está no nosso perispírito, e também esses banhos magnéticos, que é outra expressão também que ele usa, traz aqui nesse capítulo, que era para pagar a lembrança, no momento só não poderia ter essas lembranças, ele fala que vai ser durante um período, tá? Por quê? Nesse primeiros período de vez, para que ela passasse o tempo já com essa força, vamos dizer, forte, para poder aguentar todas essas situações com o esposo. Aí essa história dos mapas, que fala aqui, mapa da organização física, com os programadores especiais de reencarnações. Isso é que a gente vê no livro dos Mensageiros, né, que a gente eu já trouxe isso várias vezes aqui também, então, quando falo desse mapa. Aqui dentro do centro de programação lá, das reencarnações, olha que o que ele descreve, esse desenho foi perfeito, porque o André Luiz descreve dessa maneira. Vários programadores aqui são os especialistas em programar. Então, aqui, ó, na prancheta, isso ele vai lá. E também no livro, gente, Memórias do Suicida, tem essa mesma descrição, não com outra, com outra situação, mas também com o pessoal na prancheta, e com mapas, e com esqueletos, ele diz que dá a entender que passa ali a circulação, a parte nervosa, mostrando. Então, aqui estão os programadores. Ela também foi, né, recebeu essa programação especial. Aqui está um mentor conversando com o que vai encarnar, e eles contam e montam junto, né? E aí, o que que acontece? Ela passou por isso. E aqui os mensageiros é onde preparava os médiuns, né? Para quem conhece o livro, quem não conhece, é o livro do André Luiz que vai contar onde, por isso que chama Os Mensageiros, também está naquele filme que passou agora, o Nosso Lar 2, que traz uma versão diferente de algumas coisas. A história não é bem o que está no livro, mas mostra ali uma situação de um médium que estava programado e depois não cumpriu nada, né, que ele tinha colocado, né? Muitos, aí vai falar aqui no texto agora que muitos prometem, prometem, depois não conseguem. Então seria um pavilhão desse sim, que ela também passou por aí, né? Desse modo, para a Áurea, cuidou-se de criar um bloqueio na área da memória, que o tempo liberaria, tá vendo? Então era provisório. Ela, no tempo que ela não ia lembrar nada disso, quando novos testemunhos de áspera renúncia lhe exigissem definição correta de atitudes para a vitória real. Para a vitória real, para a liberdade, tudo aqui coloca, para que ela consiga passar. Então, aqui eu vou rapidinho agora fazer um textinho, mostrar um textinho desse centro de formação de mensageiro, como o pessoal fala sobre os médiums, né? Depois a gente volta aí, rapidinho. Que é interessante falar agora, porque senão a gente depois esquece o assunto. Então, no livro de Mensageiro, né? Quando ele está colocando aí, o André Luiz vai lá com. Ele está indo aqui com Tobias. É o capítulo 3 no Centro de Mensageiros. Então tá indo. Depois que o André Luiz conversou com a Narcisa, que era uma das estruturas lá do nosso lar, ele vai para o Centro de Mensageiros, que fica no Ministério da Comunicação, dentro do nosso lar, da colônia Nosso Lar. E quem estava acompanhando ele era o Tobias, o prestimoso Tobias. Aí o Tobias fala para ele: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas nesse departamento de nossa colônia espiritual. O centro prepara entidades a fim de se que transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis, ou seja, não são somente esses que estão aqui se preparando, que ele fala que vai ajudar no umbral, tudo que seriam desencarnados, também, não só os invisíveis, como também os que vão reencarnar. E aí ele fala: organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Aí o André Luiz, né, seu segundo livro, ainda está lá no comecinho da evolução dele lá no nosso lar, ele fica impressionado. Segundo, poxa, segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual
devem estar muitíssimo adiantados no mundo. E olha que esse livro foi publicado em 1944, ou seja, essas coisas estavam acontecendo por volta de 40, né? Porque o livro foi publicado em 44, e ele mais ou menos, é mais ou menos essa época, porque o André Luiz, no Nosso Lar, vai relatar situações da primeira, da Segunda Grande Guerra. E aí, isso foi nessa época de 41, até nessa época mesmo aqui de 42. Então ele fala, então tá muito adiantado, né? Aí o Tobias fala, você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. Longas fileiras de médios e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. São muitos escassos servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora porcentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, no caso na crosta, né? Que ele está falando do plano espiritual, então ele por lá na terra, né? Agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já têm olhos de ver. Olha a mensagem que Tobias passa para a gente aí nesse momento. E aí eu vou continuar o texto nosso aqui, que isso foi dar só uma explicadinha para a gente continuar aqui em relação à história de programar, né? Aí ele estava falando da Áurea, agora ele continua falando. Por sua vez, Argos, que mantinha altas cargas de orgulho e mágoa, remanescentes dos dias idos, recebeu o patrimônio carnal condizente com as leis de causa e efeito, ou seja, de acordo com seu merecimento, né? Eu acabei de falar merecimento e mérito. Ele não teve mérito, ele teve aí o merecimento que ele recebeu, porque ele mesmo deve ter sentido essa necessidade, porque não é ninguém, essas expiações aparecem muitas vezes desse jeito assim, por condições que a pessoa precisa aceitar, não tem outro jeito. E isso facultando para ele a recuperação dos deveres mal baratados, conforme do nosso conhecimento. Cabia-lhe, agora, uma real atitude positiva diante da existência, abençoada pela nova concessão de saúde, entregando-se ao bem e o bem fazendo, quando lhe estivesse ao alcance, até o sacrifício de si mesmo. É como fala lá, até, não fala no Evangelho, né, segundo os pedidos, até o limite de suas forças. Aqui no caso, o sacrifício de si mesmo seria o limite das forças. É lógico que ele não vai fazer situação com já uma pessoa que já tem, né, uma saúde já mais fraca, mas não é tão, ele não tem tanta fortalecimento dele agora, bota uma vida nova, mas ele vai ser aquela pessoa com saúde 100%. E aqui o que que acontece? Lembrando que eles dois, o Argos e a Áurea, eles eram espíritas, da juventude espírita. Só que dá a entender que eles estavam ali, né? Tá? Então, não estavam com uma real atitude positiva, fazendo bem, se empenhando, né? Deviam fazer uma coisa ou outra, agora eles iam ter que meter a mão na massa mesmo.
Não se tratava de uma aventura, esse planejamento dos dois, nem de uma realização improvisada. As duas vidas receberam tratamento especial, que se alongava em caráter de muita assistência, a fim de que não malograsse tão valioso investimento. Estão investindo todas as fichas neles. Cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que existência física nenhuma se encontra ao azar, distante de carinhosa ajuda e de socorros providenciais. Da mesma forma que a faixa mais larga das reencarnações ocorre através de fenômenos automatistas, numa programática coletiva, esta não se dá sem que os superiores encarregados dos renascimentos na Terra tomem conhecimento cuidadoso e ofereçam, através de equivalentes ocorrências programadas, os meios para a seleção das que conquistam e perdem individualmente. Então, para poder esclarecer um pouquinho mais, é para a gente entender que faixa mais larga, ou como o André Luiz fala muito disso, que a maioria das pessoas tem uma programática, esse programa, de uma maneira, assim, não são todas as coisas, e no caso deles aqui, tem a reencontro dos dois juntos, né? A ideia é que eles vão ter que trabalhar, mas ajudando os outros não vão ter filho. Tem aquela situação, vai e nasce numa certa família. Aqui ele dá a entender que é a mais larga, a faixa mais larga das reencarnações é o fenômeno automatista, ou seja, as pessoas vão ter um plano, uma programática coletiva, pega um grupo, olha, esse aqui vai ser filho desse, esse aqui, né? Eles organizam esses superiores encarregados, os benfeitores que trabalham com esses programas, né, com esses planejamentos, lá, cada um ali no centro de mensageiros, estava ali no nosso lar, mas tem vários outros locais em várias colônias, e eles estão encarregados disso e oferecem ocorrências programadas, né? Fulano vai encontrar com o outro numa situação, na mesma rua, no mesmo colégio, no mesmo trabalho. E isso acontece sim. Mas a situação acabar de fechar por um todo, como eu estava colocando aí, né, como eu coloco, isso depende da pessoa. A pessoa pode, pelo seu livre-arbítrio, não querer seguir para aquele caminho bom, naquele caminho que está sendo mostrado, ou o caminho que estava programado, e a pessoa muda a programação. Então aí ele vai falar isso, que a pessoa pode conquistar depois a seleção dessas ocorrências que ela pode conquistar ou perder individualmente, né? Na razão direta em que esses espíritos que repletam comunidades em aparente desvalimento e grupos sociais menos atendidos. Então, o que está dizendo aqui? Que os espíritos que estão nessas comunidades, esses grupos sociais menos atendidos, essa situação em massa que a gente vê, no grupos grandes, que a gente vê pelo mundo afora, na África, tudo, esses grupos de muita vive sem casa, sem comida, né, com fome, tudo, desvalimento. Isso aqui, esses espíritos na razão direta em que eles dão curso às suas existências, eles sincronizam com os mecanismos de ação automática, manipulados por especialistas que os separam pelos valores adquiridos para atendimentos dos mais bem cuidados, conforme as realizações de cada qual. Olha só como é que está falando do mérito. Então a pessoa vai, eles então colocam, a pessoa está numa situação que ela reage bem, né? Então, isso sincroniza com o mecanismo de ação automática. Vem uma situação, uma pobreza, uma fome, ou uma hora de ter que ajudar o próximo, coisa e tal, e a pessoa reage bem. Aí, os especialistas que acompanham, além do seu, né, dos mentores que cada um tem sempre, vão separando essas pessoas. Ou seja, cada um que faz o bem vai começar a receber o bem de volta. E eles vão tendo um atendimento mais bem cuidado. Começa o quê? Nós estamos abrindo a brecha, estamos atraindo aquela apoio para a gente, aquele amparo, conforme as realizações de cada qual. Ou seja, o seu mérito, você agora está com mérito, está fazendo muita coisa, uma ação positiva para o bem, você está com mérito para receber uma ajuda. E aí, esse capítulo aqui, ele foi cheio, cada parágrafo foi falando situações que acontecem que a gente não para pensar, que quase ninguém conversa sobre isso.
Praticamente você não vê isso sendo falado em outros livros, né? São livros mais ligados a esse estudo especializado. É só o Miranda, o André Luiz também fala, algumas coisas lá nos livros da Ivone, né? No Memória Suicida. Então, essas coisinhas, esses parágrafos que eu vou explicando, a gente vai lendo com atenção, você percebe como existe isso. É aquela história do que você planta, você colhe, o que a energia que você irradia, que você recebe, o tempo todo, porque é questão de vibração, né? O próprio Miranda já falou que se quando a gente percebesse que o mundo é feito de ressonâncias, não, quando a gente conseguir perceber isso, a gente não vai mais irradiar não vai emitir mais nada que seja fora, né? Vamos ter que aprender a irradiar boas vibrações sempre, então aí vai mudar toda a psicosfera do planeta, aí a gente passa para a regeneração, né? Bom, quando, porém, se objetivam realizações especiais, ou seja, certa especificidade, um espírito que vem com uma missão específica, né? Os benfeitores da vida maior atendem diretamente os candidatos, que se oferecem para a aplicação dos seus valores ético-morais, recuperando-se dos dolorosos compromissos transatos, aceitando os impositivos severos que se fazem necessários para as suas edificações. Aqui eu entendo que, por exemplo, um exemplo que a gente tem aí grande foi o Divaldo, porque ele tinha lá os seus compromissos transatos, ele mesmo falava várias vezes que ele teve muitos compromissos, né? Passou por várias situações e ele positivo severo, a vida dele foi severa, né? Ele não teve uma famíliazinha de ter ele casado, tudo ele até conta no começo, né? Que ele achava que poderia casar, e aí não, que teria ter a família, e ele viu que a família dele seriam aqueles outros. Ele como, quase que tá falando aqui como a Áurea, que ela só vai poder ter os filhos, os outros dos outros, vai ter que abraçar o filho dos outros. Então ele veio com essa realização especial e os benfeitores da vida maior atendem diretamente, estão ali do lado sempre, que eles vão aplicar os seus valores ético-morais, que já veio com uma evolução, e vai também recuperando seus compromissos. Também te vê o caso do Chico Xavier, com as quantidades de situações que ele passou desde criança, né? Com aquela vida dele lá, com aquela madrasta fazendo ele lamber ferida e tudo. Então, assim, todos tinham algumas coisas para mostrar. Pode não ser para resgatar, para reparar, é para uma missão, para mostrar que ele ficou também. Isso a gente vê lá no caso, no capítulo das expiações no estudo que eu tô falando lá. Tinha um que estava mostrando como era o menino que ficava na cama direto, como era entender aquilo com resignação, mostrando o seu exemplo, que quando você tem fé em Deus, você passa por qualquer doença, que aí você não vai se sentir mal com a doença, como o caso do menino era, chamava o menino do número do quarto. O nome dele era menino, é Marcel, o menino, o número 4 que era o caso dele. Então, assim, também é isso. A gente vê que eles vêm com uma missão para mostrar aquilo ali para as pessoas. Olha, você tem ele como exemplo, né? Bom, como é compreensível, organizam-se planos que são submetidos aos interessados. É o caso ali que eu mostrei lá dos mapas, né? E aí o mentor mostrando, olha, o negócio é o seguinte, estamos organizando assim para você, né? E eles passam a receber o conveniente atendimento de modo a se tornar remoto fracasso que pode ocorrer, desde que o livre-arbítrio responde sempre pela opção do fazer ou não, de eleger o bem ou o mal para si mesmo. O prazer de agora ao invés da felicidade de amanhã, custando tormentoso tributo, pesado ônus, para quantos retornem, vencidos e fracassados, por invigilância, engodo ou presunção. Que aí entra o orgulho, né? A pessoa vai lá, se acha o máximo e aí pronto, o orgulho leva um tom e a vaidade vai embora. Invigilância, não tá fazendo as ações, não tá ali, não tá prestando atenção que tinha que estar fazendo mais, melhor. Engano, né? Pode ser enganado, por aí vai. Sob esse ponto de vista, nossos irmãos, Argos e Áurea, conheciam, inconscientemente, embora, as responsabilidades que lhes diziam respeito, e várias vezes se lhes faziam recordar, quando dos reencontros na esfera dos sonhos, como nós vimos aqui vários encontros que eles tiveram já com a turma lá no plano espiritual. Como resultado de todas essas providências, chegava o momento em que se lhes encerraria um outro capítulo da existência corporal para iniciar-se a etapa mais delicada em campo novo de ação, onde ambos deveriam esforçar-se por prosseguir fiéis ao Senhor e ao bem que lhes cumpria realizar. Todos nós, e aí somos nós aqui, todos nós, e eles lá também, nos encontramos em cursos nesse procedimento.
que é o de lutar pelo aprimoramento íntimo, aplicando todas as forças para vencer as más inclinações e burilar as tendências superiores, tornando-as mais sensíveis às conquistas espirituais relevantes. Este é o grande desafio da reencarnação, em esforço diário, constante e especial. Então aqui eu vou pular, se eu vou passar direto para esse livro aqui, só para a gente lembrar do um caso que vai contar aqui do livro Sexo e Destino, que eu achei muito legal, que é uma programação também, para mostrar aqui. É um caso, esse livro também é do André Luiz, muito bom esse livro. Esses livros dele são todos maravilhosos, né? Mas aí, aqui é um caso, é um triângulo amoroso, tá? Gilberto, Marina e Marita. Marina e Marita são irmãs, só que a Marita era como se fosse irmã é, de criação da Marina, mas na verdade ela era irmã por pai de pai, ela não sabia. Depois descobriu, né, e forma-se esse triângulo amoroso da seguinte maneira: o Gilberto, ele seduziu a Marita, e aí, depois de alguns encontros amorosos com ela, ele escolheu, ficou com a Marina, que criou uma trama para conquistar ele. Aí a Marita descobriu, tentou o suicídio, tanto é que ela desencarna, está escrito aqui. Aí ela tomou vários comprimidos, na hora ela não morreu por causa dos comprimidos, mas ela saiu tonta pela rua e foi atropelada. E aí ela desencarna uns dias depois. Aí já passou um tempo, mostrando que quase 11 meses depois que ela morreu, vai ter o acontecimento do Gilberto também, eles vão se casar, tá? Porque ela conseguiu levar ele, enrolar ele, e ele acaba se envolvendo com ela e vão se casar. E depois, foi no finalzinho do ano que a Marita desencarna. Bom, a aventura desse casal atingiu-nos, aí o André Luiz contando, e ele e o Félix, que é o instrutor que está junto dele. Atingiu, e é uma pequena equipe também de companheiros, tem o pessoal desse local que eles estavam, nessa colônia, se reuniram em prece pela segurança dos nubentes, que se entregavam a novas responsabilidades e novas lutas. E aí o André Luiz fica impressionado que ele viu que a Marita não foi. Aí ele ficou meio assim, estranhando, né? Com desagrado. E aí o Félix viu que ele registrou isso, estranhando, que ele imaginava que seria. Ela ficou, agora também vai casar com, com a outra, então eu não vou. Ficou com raiva, alguma coisa assim. E aí o Félix fala: não, a menina está prestes a regressar para as lides terrenas. E ela demandava cautelas especiais. Aí vai contar como é que está a situação da Marita. E prosseguiu aclarando que eles tiveram permissão para que o processo regenerador do conjunto Nogueira Torres, que são as duas famílias que estavam se envolvendo, fosse remodelado. Então, o que que aconteceu? Houve um plano B na história. A história não era essa. A história era para a Marita casar com Gilberto. Então, olha só, como é que eu estou querendo mostrar aqui um planejamento que mudou. E aí, ela não lograra desposar Gilberto, por influência da irmã. Contudo, voltaria a viver entre os dois, na condição de filha, para que a fração de tempo concedida ao grupo para existência em comum no plano físico viesse a ser aproveitada nos recursos possíveis, sempre valiosos, por mínimos que fossem. Então, olha só que impressionante. Os benfeitores viram que ela não deu para casar com ele, e aí ela acabou morrendo, inclusive, né, antes da hora e tudo. Mas o que, que aconteceu? Que ela acabou provocando suicídio, mas acabou indo embora. E aí eles têm que aproveitar esse tempo que eles estão aqui no planeta Terra juntos. Porque essas programações são feitas para aproveitar aquele tempo, para todo mundo se acertar naquela existência. E aí, para que essa fração de tempo fosse aproveitada melhor, eles vão colocar o quê? Ela vem como filha. E aí vamos ver como é que eles vão falando. Indiscutivelmente, não se tratava de reencarnação organizada a rigor e nem compulsória, por motivos judiciais. Então não era nada feito porque ela estava merecendo ou não merecendo. Era um caráter premente que a Marita seria impelida a aceitar em favor de si mesma. Era uma medida de caráter premente. Para esse fim, ela ia rever o Rio oportunamente juntos dos dois, do Félix e do André, pela primeira vez depois de quase 11 meses de internação em parque de repouso. Ou seja, ela estava no local, não está sabendo de nada que está acontecendo, estava lá sendo tratada, vivendo apenas de saudade e recordação. Eu morri, agora estou aqui desencarnada. E aí, Gilberto, ela lá pensando, apaixonada pelo Gilberto. 11 meses depois, compreendendo, aí o Félix está falando, que se compreendendo que o Gilberto era o tema central das compensações emotivas dela, ela só pensando nele, todos os cuidados na ocasião iam se concentrar nele. Então, para fazer
que eles queriam que ela se encontrasse com ele, porque vai precisar que eles, né, que ela tenha aquele tipo, vamos encontrar porque ele vai ser o pai dela daqui a pouco. Então, seria necessário que a Marita o surpreendesse a sós, ignorando-lhe o matrimônio. Ou seja, ela não podia saber que ele tinha casado. Por quê? Porque ela tinha ressentimento, porque ela terminou a vida não satisfeita com a irmã, não. Ela ficou com a irmã, não gostou nada do que aconteceu. Então, esses ressentimentos auridos da convivência com a irmã ainda lhe doíam na memória, com as chagas entreabertas. E entendendo que ambas se reencontrariam mais tarde, por mãe e filha, em conflito vibratório, ou seja, ali ia ter um desafeto, que ela, no caso, uma com a outra, inclusive a Marina também, ela não estava com a vibração muito boa em relação à Marita, não. Depois ficou com pena dela, mas ela fazer tudo que ela fez para poder conseguir que a irmã passasse por isso. Então, isso a se encontrar visando o expurgo dos erros e aversões recíprocas, que carregavam de remoto passado, não só dessa existência, como da antiga. Elas vieram para aprender a se amar. Acabou que passaram um tempo, né, feliz, coisa e tal, chegou, passou a adolescência, pronto, foram querer o mesmo homem, aí deu esse problema. Era de todo indispensável que a reencarnação, reencarnante dormisse para o renascimento físico, sob impressão de euforia perfeita. Então, o que que vai acontecer? Não vai dar tempo pra gente falar. Ela vai encontrar com ele, vai ficar feliz, e mas ele não sabe, lógico, ele tá ali, tá olhando a praia. Ela vai chegar perto, vai abraçar ele e vai, Gilberto, Gilberto. E aí ela fica feliz e o Félix pergunta: o que que você quer? Ela, eu quero viver para ele, viver com ele. E aí o que acontece? Ele fala: você vai conseguir sim. E ela dorme, né? Vai renascer como filha, sem saber que aquele encontro, né? Na época ela vai encontrar com ele na praia. E, e por isso. Eu depois tenho mais no texto aqui, tenho no texto do capítulo. Tem mais duas mençõezinhas de referência pequena, depois vocês vejam. E aí agora vamos para os comentários, não dá nem tempo, né, gente? Que tinha muita coisa para falar aí. O que que vocês acharam? Tem muita informação, né? Interessante. É, é uma história incrível, né? E a gente pode colocar nos dias atuais, porque está muito, muito atual, né? Você fez o comentário, né, Sultane, da vida, né? A gente vive e é, meio que automatizado na vida material. São tantas as exigências da vida material que a gente não se dá conta que tem uma vida espiritual e que a mais importante, quer dizer, aqui é muito importante, lógico, mas que você tem que saber viver. Porque se você achar que basta viver a vida material, né, pagar boleto, trabalhar dia e noite, sem um propósito, né, sem lembrar que você tem que auxiliar o próximo, porque muitas vezes a gente tem várias oportunidades para fazer isso, inclusive no trabalho, né, lidando com o chefe difícil, com o colega implicante, dentro de casa com a família. Nós temos muitas escolas na vida material, né, que a gente precisa entender que não é como assim, coitada de mim, porque eu não mereço isso. Ao invés da gente fazer isso, sentir pena da gente, é a gente levantar e seguir. Não é falar, eu vou aceitar porque eu mereço. Também não é assim, né? Nem 8 nem 80. Ser maduro, equilibrado e seguir em frente, porque a gente sabe que não é fácil. A vida material, planeta Terra, planeta de provas e expiações, não é fácil. O Espiritismo nos ensina isso, né? Que bom que nós temos o Espiritismo. Mas para aqueles que ainda vivem exclusivamente pela matéria, é muito difícil você lidar com a vida. É muito difícil você enfrentar uma dificuldade dessas, né? Aí acontecem as coisas, né, que a gente cansa de ver. E essa história, ela ilustra perfeitamente tudo o que acontece com a gente todos os dias, né? Então, o que a gente tem que fazer é lembrar, pegar o Evangelho, ler o Evangelho, buscar as respostas no Evangelho de Jesus. Ali tem muitos ensinamentos para a gente, inclusive, se consolar, entender e seguir em frente, né?
E a doutrina que traz um monte de informações para que a gente entenda as coisas da vida, né? Você vê que tem de informação que a gente vai perceber, poxa, o que que aconteceu? De repente que o mundo cai. E o que você falou, se a gente der bobeira, a gente cai naquele turbilhão, você fica ali no redemoinho, né? Não sai disso. Fala, Alexandre. Ele focou justamente um problema muito frequente, né, nas nossas famílias, né, de mãe e filha competindo pela atenção do marido, pai, né? E assim, dificuldades entre, né, a mãe e a filha, nossa, é muito frequente, é muito fácil da gente encontrar isso. E agora a gente tem uma boa explicação sobre isso, né? Não que sejam todos por essa causa, mas assim, isso explica a maioria, né? Então, assim, imagino que se ela tivesse mais de um filho, né, o Gilberto não ia estar tão interessado no segundo filho quanto nela, né? Até porque ele já tem a consciência meio pesada de tudo que aconteceu, né? Então, assim, ele deu uma bela guinada na vida dele, mas, né, tem faltas. E aí ele precisa, né, de ajudar essa menina, né, tendo um relacionamento com ela e conseguindo, né, manter o casamento dele. A vida não é fácil. E eles têm, eu achei muito interessante o Félix colocar o Félix lá com o André Luiz, colocar essa situação tava tudo programado para essa existência. Não deu para sair porque virou o plano todo, né? Virou cada um por livre-arbítrio para a Marina se intrometer na história e coisa e tal, que aí deve ter uma explicação já para outra existência anterior, que já devia ter esse triângulo amoroso, mas aí que eles tinham que aproveitar. E aí, como elas passa por aquela situação de acabar, vai tendo suicídio, não consegue, mas acabou que o corpo ficou ruim, que ela realmente, e foi um susto que a gente leva no livro, estou contando um monte de spoiler aqui, mas vocês vale a pena ler também, que eles estão lá, ela não se matou, porque o farmacêutico não deu o remédio que ela disse que ia matar rato, não sei lá que bicho que ela ia matar na casa dela, o cachorrinho estava muito ruim, então ela queria um remédio forte, o cachorrinho está sofrendo, ela contou essa história, mas o farmacêutico, o cara vai lá, e aí não sei se é o mentor dele ou dela, vai e fala para ele, desconfia, porque isso não é correto. Aí ele desconfiou e ele deu remédio de dormir para ela. E aí, de propósito, achando ela tá com a esquisita, não vou mandar remédio de veneno, nada, deu remédio de dormir. E ela vai e toma o convite todo. Entendeu? Era para morrer se fosse o remédio que ela queria. E aí ela não consegue morrer. Mas só que daí tá o André Luiz, eles estão acompanhando, eles estão indo atrás dela, coisa e tal, vai na farmácia. Aí eu acho que até o próprio mentor que está ali caminhando, o instrutor. E aí daqui a pouco ela vai e aí ela sai na rua, sei lá, não me lembro mais por quê, e simplesmente, olha, o que eu estou lembrando aqui é que ela foi atropelada, tá? E eu posso até estar enganada, mas que eu fico também escutando as novelinhas de novo no rádio e vou lembrando mais essa situação. E aí ela leva, ela é atropelada, e aí o outro fica pasmo. E o próprio Félix, que é o instrutor, mas como é que isso pode acontecer? Já não tinha conseguido tirar ela do suicídio, né? Que ela ia se matar. Como isso aconteceu? Aí o próprio fala para ele também, eu não sei o que aconteceu. Então, assim, mostra umas situações que não estavam sendo esperadas, mas que estavam acontecendo naquela ali, não me lembro mais depois se explica o porquê, mas ele fala, nós temos que ir. Aí também ela foi atacada na praia. Então, aí ela vai, alguém vai na praia, né? A Sandra Pereira tá lembrando. E aí, o que que aconteceu? Ela vai, fica internada, aí consegue se despedir do pai, também houve uma situação horrível lá com o pai, né? O pai pensava que a de criação era o pai verdadeiro, e no caso ela vai, agora tem que aproveitar, gente. Só temos essa encarnação agora, estamos vivendo, então vamos botar ela como filha. Foi muito legal, e vai acontecer essa situação dela entrar como filha. É o que a Sandra comentou, pode ser aquela competição de querer a atenção do pai o tempo todo, porque ele realmente, né, a continuação dessa historinha, fala que ele fica ali, ele se lembra da Marita, aí ele ficou, puxa vida, como é que a vida mudou, aí ele fica ali meio que com a consciência um pouco culpada, porque ele prometeu para ela ficar com ela, e depois ele acaba ficando com a outra, né? E aí, com essa história toda, eles vai agora ser o pai. Mas é isso aí, milhões de casos parecidos que podem estar acontecendo, a gente sabe, afetos e desafetos. Então, isso está no livro do Evangelho, está no livro dos Espíritos, está explicando. Toda vez que você sentir do nada, aquela história do nada, sempre tem alguma razão, um afeto muito grande por alguém, ou um desafeto,
aquilo tem alguma causa anterior. Pode dar, não, não é da outra vida. Bom, pode até não ser, mas que a grande maioria das vezes você tem esse registro de memória com esse espírito em outra existência. Pode ser até nessa também, né? Que a gente já viu que caso do cara, do obsessor tá ali atrás da menina lá no primeiro livro e ele tinha ficado com raiva do pai dela naquela existência. Vocês lembram, né? Ele era um militar e aí o menino era, o garoto foi pediu um favor pro pai da garota, aí ele morre, o pai da garota não leva o bilhete para a família fica lá passando necessidade, e aí ele se torna obsessor da família, na mesma existência, né? Não foi obsessor de outra existência. Então, essas coisas podem acontecer anterior, no caso de outra existência, dessa existência, no caso, sempre tem uma razão. E aí, a gente tem que fazer o que sempre, sempre? Botar no nosso coração, olhar para o próximo com compaixão, com misericórdia, fazer oração por todos, seja pessoas que estejam fazendo o pior para a gente olha ali com compaixão, as pessoas não estão bem, né? É um espírito enfermo, que não pode estar querendo fazer maldade com os outros, seja lá o que for passar para a nossa existência, e a gente tem que lidar sempre com isso aí. Aproveitar a encarnação para fazer o bem o tempo todo, que é aquilo ali que a Carla colocou. Presta atenção, nós podemos ser invigilantes. Nós estamos aqui numa situação que a gente está sendo treinada. Nós estamos aqui quase que sendo doutrinada toda semana com essas histórias e coloca isso na cabeça que no tempo todo nós temos que estar vigilante em relação a tudo que acontece conosco. Então, fazer sempre esse movimento de ir para o bem, irradiar o bem, fazer o bem, e máximo que a gente puder, no limite das nossas forças. Se você conseguir fazer o que você pode, fazer o seu melhor, que cada um tem o seu nível, o seu melhor, para que a gente saia daqui um pouco melhor também do que a gente entrou. E pode até não ser com nossa programação, né? Pode até sair, até a programação pode ter ido até pelo lado do plano B, mas que pelo menos agora a gente consiga sair no finalzinho, fazer uma atitude que feche aí com uma chave de prata, pelo menos. Então, gente, já faltam 3 minutos agora, então vamos ter que fazer nossa oração para terminar. Carla, pode fazer a oração? Tu- Vamos lá. Jesus, amado, querido, nosso mestre, guia e modelo, muito obrigada por essa noite de estudos, por esses esclarecimentos. Abençoe esses estudos, meu Deus. Abençoe que ele seja estendido a quem precisa. Abençoe a esses trabalhos construídos pela Sultane, por todos nós aqui do grupo. Muito obrigada, Jesus, por estarmos aqui, por termos essa oportunidade de aprender para servir. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, que a gente possa Graças a estar juntas Deus. aqui. Próxima terça-feira, de novo. Juntos, sempre. Sempre juntos aqui. Beijão, gente. Boa noite para Beijo. todos. Fica com Deus. Ah, obrigada aí, Sultane, mais Até. uma vez. Obrigada, Nada. Sultana. Tá, nada.